Os Arquivos Magnus. Episódio 15. Caverna do John Perdido. Depoimento de Laura Popham, a respeito de sua experiência ao explorar o sistema de cavernas dos Três Condados com sua irmã, Alena Sanderson. Depoimento original dado em 9 de novembro de 2014. Gravação em áudio por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. Início do depoimento. Explorar cavernas sempre foi um dos meus hobbies. Meu único hobby, na verdade. O equipamento pode acabar ficando bem caro depois de um tempo e eu não ganho bastante para fazer mais coisas tão caras assim na minha vida. Minha irmã Alena veio comigo numa viagem alguns anos atrás. Ela tinha perdido o emprego e a casa de uma só vez e estava morando comigo. Achei que podia animar ela. E animou. Então continuamos fazendo isso. Foi uma ideia estúpida. Queria ter deixado ela chorando no sofá. Pelo menos assim ela ainda estaria viva. Não tínhamos dinheiro para ir explorar cavernas toda hora, então eu passava muito tempo lendo, planejando e olhando coisas online. Em média, talvez uma caverna por ano, mas a Lena não curtia tanto quanto eu. Não entendam mal, ela não era claustrofóbica, e eu não forçava ela a me seguir pela escuridão sob a ameaça de uma briga de família. Mas ela gostava mais da escalada, e eu sempre acabava indo um pouco mais fundo do que o que ela queria. Para ser honesta, acho que ela teria preferido se exercitar a céu aberto ou até mesmo numa academia. Talvez fosse melhor tentar penhascos ou paredes de escalada, mas as cavernas eram a nossa praia. Ajudou quando ela estava num momento ruim, e ela sabia o quanto eu amava isso. Ela também não gostava muito dos arranhões que sempre aconteciam nas expedições. Ela falava brincando que parecia que a própria terra estava tentando dar uma surra nela. Se ela soubesse. Mas nós nos divertíamos, e ela sempre escolhia ir junto. Eu nunca forcei ela a ir. Nunca fiz isso. Tínhamos explorado parte do sistema de cavernas dos Três Condados antes. Uma pequena viagem de algumas horas pelas cavernas da Gruta do Rift. Mas o sistema mesmo é enorme. Quer dizer, tem um motivo para chamarem de Sistema dos Três Condados. Então tinha muito mais para explorar, e foi tão divertido na primeira vez que eu queria tentar de um ângulo diferente. Decidimos entrar pelo buraco da Cabeça da Morte, e depois viajar pela caverna do John Perdido, até a Gruta do Martelo antes de voltar. A ideia me animava, porque para viajar entre a caverna do John Perdido e o sistema da Gruta do Martelo, precisa mergulhar um pouco nas cavernas. Eu nunca tinha mergulhado em cavernas antes, e nem a Alena, mas ela falou que a ideia era menos assustadora do que alguns dos apertos que tivemos que passar para chegar lá. Fizemos todos os preparativos, conseguimos nossas licenças em ordem com o CNCC e pedimos meu marido, Alistair, para anotar todos os detalhes para caso de algo dar errado. Nunca entre numa caverna a menos que alguém saiba para onde você está indo e qual é o seu plano. Eu também tinha pesquisado o máximo possível sobre a nossa rota, porque não tinha intenções de desviar das cavernas bem exploradas e mapeadas. Para ser sincera, eu nunca fui uma desbravadora, e para mim estava de bom tamanho ficar nas rotas principais. Não, o que eu amava mais nas cavernas era a sensação de estar bem dentro da terra. As paredes frias e sólidas se dobrando ao meu redor. Sempre parecia que elas estavam me mantendo segura. Mas eu não me sinto mais assim. Nós fomos no sábado, 14 de junho. Eu tinha tirado folga na sexta para me preparar e planejava passar o domingo cuidando dos machucados. A Lena e eu dirigimos até Lancashire, até o buraco da Cabeça da Morte. Eu moro em Manchester, então não foi uma viagem muito longa. Estacionamos em Lackfell, o mais próximo que se pode estacionar legalmente.
Fiquei surpresa ao ver que éramos as únicas pessoas lá quando chegamos. Era um dia ensolarado no final da primavera e o clima devia ficar claro por dias, sem chance de chuvas deixando as cavernas muito perigosas. Era um dia perfeito para explorar cavernas, mas parecia que éramos as únicas aproveitando isso. O buraco da cabeça da morte não é tão impressionante ou intimidante como o nome sugere. Se você não soubesse o que estava procurando, podia acabar passando direto por ele. Quando nós fomos, grande parte dele estava coberto por plantas silvestres e samambaias. Era um pouco maior do que nós, e me lembro que na hora a frase "um encaixe perfeito" veio à minha cabeça. Mesmo assim, as âncoras de resina estavam em boas condições, e nós enganchamos e descemos nossas cordas sem incidentes, apesar de umas curvas inesperadas no buraco. O dia estava ensolarado, era quase meio-dia quando descemos, então a luz ia muito mais longe do que eu esperava. Demorou algum tempo até que precisamos acender as lanternas dos capacetes, mas eventualmente acendemos. Quando chegamos no fundo, não tinha mais aquela luz do sol para iluminar, e a escuridão silenciosa da caverna nos engoliu. Nos nossos pés, as águas calmas da corrente subterrânea seguiam seu curso, como fizeram por milhares de anos, sem serem perturbadas pelos passos duros da humanidade. E nós a seguimos. Foi uma descida muito mais suave do que a que fizemos para chegar ali, mas muito escorregadia. E fiquei feliz por ter investido numa capa à prova d'água para o mapa, mesmo que às vezes ficasse um pouco mais difícil de ler. A Lena se afastou para me deixar fazer o meu ritual. Tinha uma coisa que eu sempre fazia quando entrava pela primeira vez numa caverna: tirar um momento para desligar todas as luzes e colocar as mãos nas paredes frias de terra. Eu lembro de uma vez, quando era criança, que fizemos uma excursão escolar na Caverna da Cicatriz Branca, em Yorkshire. Era uma caverna adorável, segura e acessível, e era absolutamente linda, o que eu acredito ser o motivo dela ser tão popular para essas viagens. Depois de ficarmos lá embaixo alguns minutos, a guia nos levou muito mais fundo e nos disse para ficarmos bem quietinhos. Ela apagou as luzes para nos mostrar, crianças, como é a verdadeira escuridão. Eu nunca tinha visto nada como aquilo. Era um preto tão puro, tão abrangente. E no calor do subterrâneo eu me encontrei cheia de uma alegria que eu nunca esqueci. Mesmo em uma turma de 30 alunos, eu sentia que a única presença que importava era a caverna. Desde então, eu sempre reservava um momento em qualquer viagem para fazer isso. E sentia aquela escuridão absoluta de novo, sem nenhum som além do rio fluindo suavemente e a minha respiração. Acho que não é uma prática incomum, mas eu raramente entrava em cavernas com outra pessoa que não fosse a Lena. E, mesmo que ela me permitisse, não acho que ela realmente entendia aquilo. Acendemos nossas luzes de novo e começamos a entrar mais fundo na caverna. Eu tinha um mapa que começamos a seguir o máximo possível. Tenho bastante experiência nessas coisas, mas às vezes até eu acho difícil combinar as linhas e ângulos irregulares das passagens subterrâneas com as formas abstratas do mapa. Tinha vários cruzamentos bem menores do que no mapa, e o ponto de entrada da caverna do John Perdido era o que chamamos de um aperto. Não estava no mapa, mas parecia ser o único jeito de entrar. Bem, a maioria das passagens em que você se enfia quando está numa caverna é muito menor do que normalmente seria confortável para uma pessoa passar. Afinal, elas foram corroídas por pequenos riachos de água e pequenos eventos tectônicos. Então, acomodar humanos nunca esteve no topo de sua lista de prioridades. Mas um aperto é algo diferente. Um aperto pode ser um buraco com menos de 30 centímetros de largura, às vezes seguindo por um longo caminho. Pedra te pressionando por todos os lados, e o capacete batendo sempre que você tenta virar a cabeça. Em um aperto mais estreito, tem partes que as paredes e o teto ficam tão próximos que você não consegue mover os braços ou dobrar as pernas para se empurrar para frente. E você só tem que se contorcer até o outro lado como uma minhoca. Aquele era um aperto particularmente estreito. Perto do final ficou tão ruim que se a Lena não tivesse entrado primeiro, eu teria dito para ela voltar e esquecer a caverna do John Perdido.
Na metade do caminho, percebi que era muito mais apertado do que eu tinha imaginado. Eu chamei ela para ter certeza de que a Lena tinha saído bem. Ela respondeu, disse que tinha sido difícil, mas que estava tudo bem. Eu quis responder, mas a essa altura a rocha estava tão perto de mim que me impedia de fazer qualquer coisa que não fosse prender a respiração e querer seguir em frente. Uma mão me agarrou firme pelo ombro e me puxou para dentro. Em um piscar de olhos eu estava livre. A Lena me lançou um sorriso malicioso, como se quisesse comentar o fato de que ela tinha passado sem ajuda, e eu, a grande fã de cavernas, precisei de ajuda. Eu queria responder falando sobre ela ser mais magra do que eu, mas quando recuperei o fôlego, a raiva diminuiu e eu consegui abrir um sorriso fraco. Seguimos a caverna até chegar na catedral. É uma caverna grande e arqueada, de tirar o fôlego, apesar de ter umas quedas abruptas para conseguir acessar. Uma delas tinha uns 12 metros. Mas tínhamos experiência e equipamento suficiente para passar tranquilamente por ela. E logo estávamos debaixo da catedral, no que é incorretamente chamado de cripta. Paramos ali para descansar e comer alguma coisa. E a Lena me contou uma coisa interessante sobre a caverna do John Perdido. Enquanto eu estava preocupada em encontrar mapas e o máximo de informações possível sobre a travessia, ela me disse que estava pesquisando a história do lugar. Ela disse que todo mundo sempre esquece de colocar os S's quando falam sobre a caverna do John Perdido, já que a história diz que foram 2 homens, 2 Johns, que foram os primeiros a mergulhar fundo na caverna, mas eles foram longe demais e as velas se apagaram. Eles se perderam juntos no extenso labirinto de túneis e nunca mais saíram. A Lena disse que achou aquilo muito fofo, de um jeito estranho, e brincou que se algum dia ela ficasse presa no subsolo, ela gostaria que fosse comigo. Eu sorri e balancei a cabeça, mas o pensamento tinha me aterrorizado. Não a ideia de ser enterrada ali. Na época não parecia ser um destino tão terrível, mas a ideia de ter que passar meus últimos dias com a Lena era um pouco demais. Desculpa, isso é uma coisa horrível de se dizer sobre os mortos. Eu amava a minha irmã e adorava passar um tempo com ela, mas estar perdida sob a terra é algo tão intensamente privado. Talvez ela tenha percebido isso no final. Depois da nossa breve parada, descemos pelo domo. Era lindo, e essa era a parte que eu mais tinha medo. Porque todos os exploradores de caverna experientes com quem conversei disseram que aquela era a descida mais difícil. E foi fácil. Muito fácil, na verdade. E na hora lembro de ter uma sensação estranha, como se estivesse sendo engolida. Finalmente passamos pela caverna de xisto e entramos na caverna principal. Enquanto estávamos lá, eu sentia antecipação e ansiedade na mesma medida. A passagem estava na nossa frente, cheia com a água parada do reservatório. Estávamos prestes a fazer nosso primeiro mergulho em uma caverna. Eu sempre ouvi de mergulhadores experientes que você nunca consegue medir a distância certinho. Nas primeiras vezes que você tentar subir, sempre vai bater a cabeça na pedra de cima. Então é melhor tentar e não se assustar muito com isso. Avisei a Lena sobre isso enquanto preparamos o equipamento e ela disse que lembrava. Então me surpreendeu pedindo para ir primeiro, dizendo algo sobre enfrentar os medos. Eu disse que sim, por que não? E a deixei passar. Enquanto eu estava ali sozinha esperando, comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido tão fundo no subsolo. Comecei a me sentir inquieta. Estava tão silencioso quanto sempre, mas tinha algo a mais lá, por baixo do silêncio, quase como um sussurro. Eu afastei a sensação quando chegou a hora de seguir a Lena e mergulhei. Não era longe até o cruzamento que leva à Gruta do Martelo. Eu me espremi pelo espaço estreito, meio nadando, meio escalando, até que pensei que tinha ido longe o suficiente e tentei subir. Clunk! Meu capacete bateu de leve no teto do túnel. Tudo bem, era de se esperar. Continuei nadando mais alguns metros e tentei de novo. Clunk! Aquilo me deu um choque desagradável, já que eu já devia ter passado bastante do fim do primeiro túnel.
Continuei indo até chegar ao fim da hidrovia subterrânea e fui na direção da superfície. Clunk! Eu comecei a entrar em pânico. Aquilo era um beco sem saída? Não tinha mais para onde ir. Onde estava a Lena? Ela não podia ter passado por mim. O túnel era estreito demais. Desesperada, eu tentei subir mais uma vez. Eu subi para a superfície e vi a Lena rindo sozinha, segurando uma pedra sobre a parte da água onde eu estava tentando subir. Xinguei violentamente, sem saber se batia nela ou se juntava na risada. Ela pediu desculpas, mas disse que tinha visto a pedra e não resistiu, porque eu sempre falava do capacete batendo no teto. Eu sentei lá, de repente esgotada. A adrenalina do meu pânico parecia ter gasto grande parte da minha energia, e acho que minha irmã percebeu isso, porque não me pressionou para continuar. A gente sabia que a passagem para a própria Gruta do Martelo era um mergulho muito mais longo, e nenhuma de nós estava realmente disposta para aquilo. Nós só ficamos sentadas ali em silêncio por um tempo. Levou mais tempo do que o planejado para chegarmos ali, então sugeri voltarmos pelo caminho por onde viemos, em vez de continuar a ir mais fundo na caverna. A Lena concordou, mas quando me virei, ela perguntou o quão perdida eu estava, em uma voz baixa e áspera. Eu respondi que não estávamos perdidas, que eu tinha seguido o mapa, e ela só me olhou como se não estivesse entendendo do que eu estava falando. Eu dei de ombros e disse que ia primeiro no caminho de volta, e ela concordou. Eu estava ansiosa para voltar e estar acima do solo de um jeito que eu nunca tinha ficado antes. Eu preparei o equipamento e mergulhei de volta na água, voltando para o buraco da cabeça da morte. Foi aí que tudo começou a dar muito, muito errado. Para começar, a água não acabou. Tentei voltar para a superfície como na primeira vez, e ouvi aquele baque de novo quando o capacete bateu no teto do túnel. Segui em frente e tentei de novo, mas ainda sem sorte. Comecei a lutar contra o pânico. Disse para mim mesma que o túnel definitivamente tinha um fim e eu só tinha que alcançar. Mas ele simplesmente continuou. Sem luz, sem superfície, nada além desse canal estreito pressionando por todos os lados, esperando para me reivindicar. Não sei quanto tempo nadei desesperada para frente, mas quase gritei de alívio quando levantei a mão e senti subir pela superfície da água. Não era a caverna que eu esperava. O que se estendia na minha frente era um túnel ainda menor do que aquele coberto de água de onde eu tinha saído. Eu me arrastei para ele, não porque queria entrar naquela passagem desconhecida, mas porque eu estava preocupada com a Lena poder sair da água atrás de mim. Eu devo ter tomado o caminho errado. Só que aquilo não fazia sentido. Eu não tinha feito nenhuma curva, e mais que isso, não tinha nenhuma curva ou cruzamento nessa parte da caverna. Eu tinha verificado todos os mapas dessa área várias e várias vezes, e todos eles colocaram o caminho como uma linha reta. Eu esperei, querendo falar com a minha irmã quando ela subisse e discutir para onde íamos depois dali. Ela não subiu. Não sei quanto tempo fiquei ali. Estava apertado demais para olhar o horário, mas pareceram horas. Eu queria voltar e verificar, mas não conseguia nem me virar. Eu só esperei por algo que nunca veio. Decidi continuar, pelo menos até encontrar um lugar largo o bastante para eu poder me virar. Enquanto rastejava, raspei contra as pedras irregulares até que senti pressionando minha pele nua onde minhas roupas tinham rasgado. Continuei pensando, posso me preocupar com isso quando eu estiver lá fora. Mas a passagem foi ficando cada vez menor e menor, até que finalmente não consegui me mexer mais. Finalmente aceitei que teria que tentar me espremer de volta pelo caminho que vim, sem nem mesmo me virar. Comecei a me arrastar para trás e meus pés tocaram uma rocha sólida. O túnel tinha sumido. Foi aí que eu gritei, e minha luz apagou. Eu disse antes que gostava da escuridão pura da caverna. Eu estava errada. Eu nunca tinha realmente conhecido uma escuridão como essa. Sem conseguir me mexer, mal tinha espaço para gritar por socorro. Mesmo presa ali, parecia que as paredes me espremiam ainda mais. E eu sabia que a rocha que eu sempre acreditei ser minha amiga e protetora
ia me enterrar ali. À distância, eu vi um ponto de luz muito fraco. Parecia um fogo de uma vela no fundo do túnel, tão fraca que não iluminava nada mais do que si mesma. Ela se aproximou, mas qualquer esperança que isso podia ter me dado morreu rapidamente enquanto ela crescia. Estava vindo na minha direção devagar, e lá no fundo eu sabia que ela pertencia a esse lugar. Ela queria me fazer mal. Quando ela se aproximou, vi a mão pálida que a segurava e ouvi algo. Era a Lena. Parecia distante e abafado, mas eu tinha certeza de que ela estava ali pedindo ajuda. Eu fechei os olhos, como se isso fosse adiantar de alguma coisa naquele lugar, e tentei desesperada desejar que tudo aquilo desaparecesse. Quando abri os olhos novamente, a luz ainda estava lá, mas tinha mudado de algum jeito. Parecia mais clara e, quando olhei, percebi que não vinha mais de uma vela. Eu mal podia acreditar, mas parecia que era a luz do dia. Com cada última gota de força, eu me empurrei para frente. Eu estava escalando esse tempo todo? Minhas roupas estavam esfarrapadas e rasgadas, minha pele arranhada e ensanguentada. Mas depois de quase 1 hora, saí na superfície por uma pequena abertura que não estava em nenhum dos mapas. Eu respirei ar fresco, arejado, e gritei o mais alto que pude. Foi assim que Alistair e a equipe de resgate da caverna me encontraram. Aparentemente eu estava no subsolo por quase 24 horas, e ele chamou o serviço de resgate da caverna. Fui bem atendida enquanto esperava notícias de Alena. Minhas feridas foram tratadas e me deram comida e água. Demorou mais um dia para a equipe de resgate me dizer o que eu acho que já sabia. Não havia sinal dela em lugar nenhum. Eu nunca mais a vi. E ela foi adicionada à lista de fatalidades. Então suponho que esse seja o fim de tudo. Não fui no subsolo desde então. E eu não pretendo voltar. Fim do depoimento. Esse é estranho. Raramente me deparo com um depoimento escrito com tanta convicção, embora muitos dos detalhes sejam comprovadamente falsos. O CNCC não tem nenhum registro da Sra. Popham obtendo uma licença para esta expedição, e o número de outras licenças que eles emitiram para o dia 14 de junho indica que elas certamente não eram as únicas na caverna naquele dia. Além disso, o buraco da cabeça da morte e a caverna do John Perdido têm, como a Sra. Popham apontou, os caminhos bem documentados e, de acordo com os cálculos de Sasha, a rota que ela descreveu é basicamente absurda. O que é verdade é que no dia 15 de junho, a organização de resgate em cavernas de Yorkshire Dales foi contatada pelo Sr. Alistair Popham, que lhes disse que sua esposa e cunhada haviam entrado nas cavernas no dia anterior e não tinham retornado. Mandei Tim verificar os detalhes. Martin se recusou a ajudar nessa investigação porque ele é um pouco claustrofóbico. E Tim encontrou mais algumas discrepâncias bizarras. A Sra. Popham não foi encontrada acima do solo, como ela afirmou. Ela foi encontrada a poucos metros do fundo do buraco da cabeça da morte, desmaiada e ajoelhada, ao lado de uma pequena pilha de velas queimadas. Alistair Popham afirma não ter visto nenhuma dessas coisas sendo colocadas na mala. Ela só saiu desse transe quando foi trazida para cima do solo, momento em que começou a gritar sobre sua irmã Alena, exigindo que eles fossem salvá-la. Há também a questão da gravação. Ela não menciona isso em seu depoimento, mas a Sra. Popham levou uma câmera com ela para o sistema de cavernas. Nunca foi reivindicada de volta do CRO após seu resgate, e Tim conseguiu obter acesso suficiente para copiar a filmagem. Melhor não perguntar como, eu acho. A maior parte é uma filmagem mundana da Sra. Popham e sua irmã escalando uma caverna, que parecia combinar com sua descrição. Mas a última gravação é um tanto preocupante. O indicador de data e hora mostra pouco depois das 2 horas da manhã de 15 de junho. É completamente preto, embora não seja claro se é porque estava em uma caverna totalmente escura ou simplesmente porque a tampa da lente ainda estava encaixada. O áudio é o que me preocupa, e aqui
reproduzirei uma amostra. O vídeo tem 2 horas e 43 minutos de duração, e o áudio permanece consistente o tempo todo. Nenhum sinal de Alena Sanderson foi encontrado nos 2 anos desde seu desaparecimento, e tomei a decisão de não compartilhar nossas descobertas com a Sra. Popham. Fim da gravação.